Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o santo do dia também, que é um padre da igreja, São João Crisóstomo, Rogai por nós. São Luís. São Luís, rogai por nós. Ele está aqui, né? Mas hoje ele não vai ser. Ângela de Médici. Oi? Hoje também é Ângela de Médici. Santa Ângela de Médici. Henrique. Tem muitos, né? Todos os santos comemorados. Pois é, gente, falando nisso, meu livro está aqui, só tem 3, tá? Ó, então pega lá. Vocês estão ouvindo bem aqui? O som tá bom? Eu quis pegar o microfone dessa vez para ver. Eu sei que vocês não costumam ter aula aqui quinta-feira, né? Mas e também não foi divulgado um pouco em cima da hora. A previsão mesmo era que eu daria sua aula que eu dei terça. Mas já que eu estava aqui, né? Aproveitamos, damos outra. E é sempre uma alegria para mim estar aqui. O tema que eu vou tratar hoje é bem mais ameno do que eu tratei na terça, né? O tema de terça-feira, a sala lotou, e eu tenho certeza que muita gente ficou... Bom, vislumbrou a verdade, né, que eu narrei a respeito da crise ariana, da crise na igreja atual. Mas talvez tenha sido para alguns mais, para outros menos difícil. Né? O tema de hoje ele é um pouco mais ameno, mas como tudo na igreja hoje é um fato, tudo na igreja hoje acaba que de algum modo se relaciona a algum aspecto da crise. Então, mesmo que eu fale do porquê estudar os padres da igreja, mesmo que eu fale da patrística, da patrologia, eu vou ter, em determinado momento, tocar na questão de como a crise chegou nos padres da igreja. Terça-feira eu frisei muito para vocês, não é, que a gente precisa compreender que a grande crise, o grande inimigo interno da igreja hoje é o modernismo, certo? E que a teologia da libertação é apenas um braço, é apenas um desdobramento latino-americano do modernismo. Então, para a gente compreender mesmo o que acontece hoje, a gente tem que ter em mente isso. Teologia da libertação é apenas uma das facetas mais feias, mais abertamente heréticas do modernismo. E por que eu estou falando isso? Porque os padres da igreja eles foram sequestrados pelos modernistas também. Então, só fazendo uma ponte em relação à aula passada, que não é uma continuação, né? Os temas são diferentes, mas em determinado momento eu tocarei nesse ponto para vocês entenderem bem. Pois bem, quem foram os padres da igreja? Quem foram os padres da igreja? O que é patrística? O que é patrologia? E o porquê estudar os padres da igreja, patrística, patrologia? Isso eu gostaria de conversar com vocês hoje. É muito difícil definir a patrística e os padres da igreja por uma razão muito simples. Antes de mais nada, patrística vem de pater, que significa pai, não é? Ou padre. E os padres da igreja foram aqueles homens que, segundo algumas interpretações, segundo a maior parte dos estudiosos, viveram entre o final do século I e o século VIII da era cristã, e que através dos seus escritos, seja tratados, livros,
epístolas, sermões, de algum modo edificaram o pensamento católico. Essa é a patrística. E a patrologia é o estudo das vidas e das obras dos padres da igreja. Só que qual é a dificuldade que eu falei que há entre explicar o que é a patrística? Porque justamente por causa dos termos com os quais nós podemos nos valer para nos referirmos ao trabalho teológico, doutrinário, filosófico, pastoral desses homens. Vocês, se têm uma formação católica minimamente bem estruturada, vocês sabem que o dogma ele não evolui. E que a revelação ela se encerrou com a morte do último apóstolo. Quando São João morreu, lá em Éfeso, a revelação acabou ali. E o que foi transmitido à posteridade, para a igreja, não é o que os apóstolos aprenderam de Nosso Senhor e receberam no Pentecostes. E acabou. O dogma não evolui. O dogma não se desenvolve no sentido de ele se modificar. E por isso que há uma imensa dificuldade em definir a patrística de um modo em que as pessoas compreendam essa atividade dos padres da igreja, de explicitar a fé, de deixar as coisas... de deixar as coisas na igreja mais claras, sem que se caia nesse erro modernista de que o dogma evolui. E há uma... Eu até peguei aqui o livro do professor Sidney Silveira, Cosmogonia da Desordem, no qual um dos artigos ele escreve o que é o autêntico desenvolvimento do dogma católico, diferente da visão modernista que entende que o dogma muda conforme o tempo. Ele diz assim, é num artigo em que ele está falando das relações entre fé e razão. Isso, relações entre fé e razão. Nessa edição aqui, na edição do CDB, página 725. Ele diz assim, para o homem, dá-se o desenvolvimento da fé, a fé se desenvolve em um único sentido. 2 pontos. Artigos, ou seja, fórmulas de fé, dogmas, enunciações dogmáticas, que no outro tempo eram cridos implicitamente por estarem contidos em outros, mas não de forma evidente, chegam mais tarde a ser expressos de forma explícita. Não se trata aqui da evolução dos dogmas, como imaginam os teólogos modernistas, mas do esclarecimento de alguns pontos da fé, na medida em que a fé supõe como objeto material uma obscuridade interna daquilo em que se crê. E isso que o professor Sidney Silveira diz aqui, isso foi dito de uma forma muito clara por um dos padres da igreja, que foi São Vicente de Lérins, no século V. Ele diz assim, o dogma, ele não evolui. O que evolui é a nossa compreensão a respeito do dogma. Existe um aprofundamento na compreensão do dogma. E não o surgimento de novos dogmas ou a modificação do dogma. E os padres da igreja, eles, durante os 8 primeiros séculos, padres gregos e latinos, depois eu faço essa distinção para vocês, eles, nestes 8 primeiros séculos, se dedicaram, a maior parte deles eram bispos, mas houve alguns padres, mas quase todos eram bispos, alguns até padres. Eles se dedicaram a escrever, a pregar, de modo a
edificar a fé, explicitar a fé, tal como eles haviam recebido, e muitas vezes explicitando pontos que até então eram obscuros, mas já estavam no tesouro do dogma deixado por nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. Então nós temos que ter essa compreensão de que os padres da igreja, quando eles escreviam, quando eles pregavam, eles não estavam inventando dogmas, eles não estavam inventando doutrinas. Eles estavam esclarecendo a doutrina. Eles estavam mostrando qual é a doutrina verdadeira. Eles não estavam inventando uma doutrina. Pois bem. Então, só para encerrar essa primeira parte, os padres da igreja foram, repito, estes homens dos 8 primeiros séculos que, através dos seus escritos e dos seus sermões, escreveram sobre praticamente tudo que diz respeito à fé católica, praticamente tudo. Alguns sobre uns temas, outros sobre outros, né? Santo Agostinho foi o mais universal deles, sem dúvida. Escreveu sobre quase tudo que diz respeito à fé católica. E que, deste modo, lançaram as bases da teologia, da doutrina e do pensamento da igreja, com base no que eles haviam recebido dos apóstolos, certo? Sem inventar nada, mas esclarecendo, tirando, né, como diz o professor Sidney aqui, os dogmas que estavam implícitos em dogmas que já estavam explícitos, e assim, né, toda a teologia católica, a filosofia, né, católica, foi edificada por eles. Né? Existe uma diferença entre padre da igreja e doutor da igreja. E é necessário compreender porque talvez as pessoas, muitos aqui, confundam esses dois termos. Né? Doutor da igreja é um título formal concedido pelos papas a algum santo que cumpra alguns requisitos, como alta santidade, né? Uma vida, né? Não apenas santa, mas uma santidade acima da média. E que, através da sua obra doutrinária, teológica, legou, né, deu alguma contribuição considerável à compreensão da fé católica, né? Seja no combate de uma heresia e esclarecimento de um dogma, seja na vida espiritual, seja, enfim. É um título formal dado pelos papas e que é dado a santos que viveram desde o século III agora, né, com Santo Irineu de Lyon, século II para o III, né, que Santo Irineu foi declarado doutor da igreja pelo Papa Francisco até o século XIX. Então, é um título formal dado pelos papas para algumas personalidades, alguns santos que cumpram esses requisitos. Alguns doutores da igreja são padres da igreja, como Santo Agostinho, Santo Atanásio, Santo Hilário, São Jerônimo, São Gregório Magno, São Leão Magno. Muitos doutores da igreja são padres da igreja. Quem declara, né, que tal pessoa, tal santo, ou até nenhum santo, né, como Tertuliano, Orígenes, quem os declara padres da igreja? A própria tradição. Né? Eu não vou entrar nisso aqui, porque isso aqui é uma aula introdutória a respeito dos padres da igreja, e do porquê estudá-los. Eu não vou entrar nesse tipo de discussão aqui. A diferença entre padre da igreja e escritor eclesiástico dos primeiros séculos, enfim, mas a tradição reconhece a determinados homens esse título, né, pela contribuição doutrinária que ele deu nestes 8 primeiros séculos. Né? Isso no ambiente católico, porque para os ortodoxos a era patrística não terminou até hoje. Né? Eles têm padres da igreja até o século XIX, até o século XX. Enfim, não, para nós não. Né? Alguns católicos estendem até, colocam São Bernardo de Claraval como o último padre da igreja. Para mim não faz muito sentido. Eu
eu me fio mais à tradição que coloca a patrística como encerrada mesmo no século VIII, principalmente no Oriente com São João Damasceno. Então, uma coisa são os padres da igreja, outra coisa são doutores da igreja. Há doutores da igreja que são padres da igreja e há padres da igreja que são doutores da igreja, mas não são sinônimos. Nem todos os doutores são padres, nem todos os padres são doutores. E, caso não tenha ficado claro para alguém, padre não significa presbítero nesse sentido. Né? Eu não estou falando aqui de padres tal como nós entendemos. Eu sou padre enquanto pai, em latim. Por isso aqui, os pais da igreja. Por que os padres da igreja? Os pais da igreja. Né? Mesma coisa quando a gente fala santos padres. Santo padre não é um título, um pronome de tratamento do Papa. Né? Mas quando a gente fala os santos padres, nesse sentido, a gente não está falando dos papas, a gente está falando dos padres da igreja. Isso pode gerar alguma certa confusão, mas que é facilmente elucidada. Pois bem, eu disse para vocês no começo que a patrística ela foi de algum modo sequestrada pelo modernismo. Em dois aspectos. Em primeiro lugar, como uma espécie de, como eles alegam, né, como um meio de retornar às fontes do pensamento cristão que teria se pervertido, que teria se desviado ao longo do tempo. Essa é a primeira razão, que eu já explico. E a segunda razão é para opor, e eu tenho certeza que muitos aqui já devem ter ouvido isso, desde a época da escola, opor patrística e escolástica. Certo? Quantos aqui não aprenderam que uma coisa é Santo Tomás de Aquino, outra coisa é Santo Agostinho? Como se eles fossem opositores. E, pelas razões que nós veremos, os modernistas não gostam da escolástica, então recorrem à patrística, porque compreendem a patrística como um meio mais fácil de proclamar suas heresias. Então, esses dois aspectos, portanto. Por que esse retorno às fontes? O modernismo. Tá cortando aqui o som? Tá, não tá? Pois é. O modernismo, ele incorporou um aspecto do protestantismo, que é a ideia de que durante um certo tempo a igreja se perverteu. Certo? Segundo eles, a partir mais ou menos da época de Constantino, a igreja teria assumido uma tendência que não é própria do evangelho autêntico. E que, isso é uma frase de um autor modernista da década de 70, ele diz, né, que o Concílio Vaticano II acabou com a época constantiniana. Constantino viveu no século IV, ou seja, do século IV ao século XX, a igreja viveu num estado de desvio, não é que só foi recuperado com o Concílio Vaticano II. A gente ri, né, dos protestantes que falam que a igreja se perverteu do século IV ao século XV, os modernistas falam que ela se perverteu do século IV ao século XX. Né? E por quê? Eles compreendem, né, dessa forma, pelo fato de eles compreenderem dessa forma, que houve uma perversão na doutrina. Por que eles entendem dessa forma? Eles entendem dessa forma porque a igreja, a partir do século IV, quando as coisas dentro da própria igreja já estavam mais consolidadas, mesmo em termos doutrinários, os concílios, etc., a igreja se tornou, de algum modo, pouco ecumênica, na opinião deles. Como se antes não fosse, como se antes não expulsasse os hereges, como se antes não excomungasse os hereges, mas enfim. Eles criam uma confusão para retornar às chamadas fontes cristãs, para mostrar que é ali que está o verdadeiro cristianismo.
e não com o que surgiu ao longo do tempo. É um cristianismo mais simples, é uma liturgia mais simples, é tudo mais simples. Ou seja, é uma negativa da tradição. É considerar que a igreja, ela teria, de algum modo, ao longo de séculos, de mais de 1000 anos, de 1500 anos, ela teria se desviado das suas origens. Então era necessário voltar às origens, à simplicidade original. E o instrumento que eles usam maliciosamente são os padres da igreja. Isso de retorno às fontes é algo muito próprio, tanto do protestantismo quanto do modernismo. Os protestantes fizeram a mesma coisa no século XVI. Né? A igreja se desviou, né? Vieram as invenções papistas, romanistas, então é necessário a gente voltar ao cristianismo primitivo. Detesto essa expressão. Um católico nunca deveria usar essa expressão, cristianismo primitivo, igreja primitiva. Né? É absolutamente inapropriado esses termos. São termos absolutamente protestantes e modernistas. O termo mais apropriado é sempre igreja antiga. Né? A igreja não num sentido embrionário e puro, né? Mas a igreja situada na antiguidade. Sem rompimento com a igreja medieval, com a igreja constantiniana, não. Né? Enfim, então tanto o protestantismo quanto o modernismo eles gostam de retornar às fontes justamente para apontar, né, que houve uma série de desvios, de rompimentos, de manchas que foram se acumulando ao longo do tempo que tem que ser jogada na lata do lixo. E essa não é a visão católica. Inclusive a reforma litúrgica, né, da década de 60, ela foi fortemente imbuída dessa ideia, né? De voltar à liturgia da origem da igreja. Como se tudo que tivesse acontecido depois não tivesse sido, né, guiado pelo Espírito Santo. Então, esses rompimentos, essas ideias de rompimento, que não é próprio de um católico. Né? E o padre Paulo Ricardo, ele fala que ele era imbuído dessa ideia. Ele falava que ele assimilava, que ele gostava com o que havia sido produzido na igreja no primeiro milênio, que é a época patrística. Que veio depois, ele falava, isso é coisa do segundo milênio. Porque há essa ideia, né, de retorno às fontes para restaurar um cristianismo primitivo, evangélico, que teria se perdido com a Igreja Católica ao longo de mais de 1000 anos. E, para vocês perceberem, para vocês compreenderem isso, eu peguei aqui esse volume aqui de Santo Agostinho, da coleção da Paulus. A Paulus, na coleção da patrística dela, em todos os volumes, ela coloca a mesma apresentação para todos, que deixa claríssimo isso que eu acabei de dizer. Esse espírito modernista mesmo de voltar às fontes em oposição ao que se desenvolveu na igreja depois. Essa apresentação que tem aqui não é só a esse volume, não. É a todas as edições da Paulus. Olha só. Surgiu pelos anos 40 na Europa, especialmente na França, um movimento de interesse voltado para os antigos escritores cristãos e suas obras conhecidos tradicionalmente como padres da igreja ou santos padres. Esse movimento, liderado por Henri de Lubac e Jean Danielou, deu origem à coleção Sources Chrétiennes, que em francês é a coleção francesa da patrística, né, que significa fontes cristãs. Hoje com mais de 400 títulos, alguns dos quais com várias edições. Com o Concílio Vaticano II, ativou-se em toda a igreja o desejo e a necessidade de renovação da liturgia, da exegese, da espiritualidade, da teologia, a partir das fontes primitivas.
É sempre isso, né? Renovar tudo a partir das fontes primitivas. Aqui, ó. Surgiu a necessidade de voltar às fontes do cristianismo. Por que surgiu essa necessidade de voltar às fontes? Para a gente identificar a fé católica lá? Para a gente se inspirar no que nos exemplos de vida e nos ensinamentos dos santos padres? Não! Para derrubar tudo que foi construído depois. Querem uma prova? Parece o seguinte. Nunca é tarde ou fora... Olhem só. Engraçado. Nunca é tarde ou fora de época para rever as fontes da fé cristã, os fundamentos da doutrina da igreja. Olha o objetivo. Especialmente no sentido de buscar nelas a inspiração atuante, transformadora do presente. Essa obra aqui, né, por exemplo, Santo Agostinho, Comentários ao Gênesis. Será que Santo Agostinho escreveu essa obra exegética aqui, tentando que um dia ela fosse utilizada para transformar o presente? Para mudar a igreja um dia? É sempre essa ideia. Eles, de algum modo, sequestraram a patrística, sequestraram os padres da igreja, para de algum modo dizer que a fé tradicional da igreja, que tudo que a igreja viveu durante 1.000, 1.200, 1.300 anos, foi uma corrupção. Como se tivesse havido um rompimento daqueles que, de fato, lançaram as bases da fé católica com tudo que veio depois. E hoje nós temos a necessidade de voltar às fontes para retomarmos a pureza original. Isso é ódio à fé católica, isso é ódio à tradição. Primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Por que eles sequestraram a patrística? Para jogar a tradição no lixo e buscando um embasamento nas fontes. Né? A ideia de que está mais perto de Jesus, então tem uma autoridade maior. Como se a igreja estivesse afastada de Jesus. Né? Como se o fato de eles estarem próximos de Jesus no tempo, né? Os desse, por si só, apenas por isso, uma autoridade que a igreja, no seu magistério de todos os séculos, não teria, porque estaria afastada das fontes. É a visão protestante, assim, levada ao máximo, e que são gente dentro da igreja católica falando isso. Essa é a primeira razão pela qual eles sequestraram a patrística. E a segunda é justamente para opor a patrística à escolástica. Por que isso? Por que eles fazem isso? Porque no século XIX, início do século XX, por incentivo, sobretudo, de alguns papas, como Leão XIII, houve um renascimento da escolástica, né? Houve um pedido dos papas para voltar a estudar Santo Tomás, os escolásticos e tal. E os modernistas, eles sempre souberam que a escolástica é um pouco mais difícil de deturpar e de adaptar às suas falsas teses do que a patrística. Então eles opõem Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, eles opõem, não é, o rígido e dogmático escolasticismo à fluidez poética e viva da patrística, apresentada como superior. Então a patrística foi sequestrada por eles, por essas duas razões, né? Para destruir a tradição e para se opor à escolástica. Nada mais contrário aos santos padres da igreja, que não eram modernistas, que eram católicos, como nós. E quando a gente vê o que aconteceu, é que os grandes estudiosos católicos, os grandes teólogos católicos do século XX, deixaram que isso acontecesse. Deixaram. Ao invés de reclamar os padres da igreja para nós, como nossos padres da igreja, como os
os pais da Igreja Católica, cerrou-se, né, fileiras em torno da escolástica, de algum modo aceitando uma oposição entre patrística e escolástica. Ao invés de ir lá e mostrar que Santo Agostinho é nosso, deixaram para eles. Infelizmente foi isso que aconteceu, né? De algum modo houve uma aceitação implícita dessa tese herética de que há oposição entre a patrística da antiguidade e a escolástica da Idade Média. Então, nós que estamos, né, num movimento grande, amplo, de redescoberta do catolicismo autêntico, de redescoberta da tradição, de redescoberta do que é de fato ser católico, nós devemos reclamar para nós as fontes, que seja, porque elas são nossas. Os padres da igreja são nossos, eles são católicos, eles eram católicos como nós. Esse deve ser o nosso trabalho. Recuperar, ler os padres da igreja como eles quereriam ser lidos, enquanto bispos, na sua maior parte, da igreja católica. Essa edição aqui, né? Essa coleção, se a gente pega a tradução, eu não sou nem latinista, nem especialista em grego, já vi críticas à tradução, etc., mas não vou entrar na questão de tradução. Mas há volumes em que as notas de rodapé, as introduções, os comentários à obra são inaceitáveis para um católico. Então, nós precisamos recuperar os padres da igreja desse sequestro que eles sofreram. Pois bem, mas existem algumas dificuldades para a compreensão, para o estudo dos padres da igreja. É indiscutível que a leitura dos padres da igreja, a interpretação dos padres da igreja, pode ser mais dificultosa do que a compreensão de um texto escolástico. Isso é fato. Dentre várias razões para isso, existe o fato de que, sobretudo os primeiros, mas na verdade quase todos, de todas as épocas, mas sobretudo os primeiros, eles não escreviam com a intenção de fazer teologia, de especular sobre grandes temas da fé. Não, às vezes, na maior parte das vezes, eram temas concretos do dia a dia da igreja que os levava a escrever. Heresias, faltas, desorientações morais, algum erro disciplinar. Então, o combate, a defesa da fé contra os ataques dos pagãos, dos judeus, né? Então, eles não tinham a precisão que é própria dos escolásticos, que em sua maioria eram intelectuais, eram homens, né? Que não que os padres da igreja não fossem, a maior parte deles eram grandes intelectuais, mas homens que se dedicavam ao estudo. A maior parte dos padres da igreja são bispos, são pastores de almas, que têm 1000 preocupações, que têm 1000 dificuldades. Então é fato que a leitura, a compreensão dos padres da igreja é dificultosa, porque é necessário compreender o contexto em que eles escreveram. Não porque o que eles estão falando só serve para a época deles, mas para compreender o que os motivou a escrever. O contexto que os levou a precisar aquela doutrina, a precisar aquele dogma, a responder aquela acusação. Por exemplo, como que a gente entende a doutrina de Santo Atanásio sobre a consubstancialidade do verbo se a gente não entende a crise ariana? Não tem jeito. Por quê? Estes homens estavam, né, em contextos a maior parte deles,
em contextos muito adversos, seja em momentos de perseguição no Império Pagão, seja depois em momentos de grandes heresias, como a heresia ariana, a heresia nestoriana, a heresia monofisista, etc. Várias heresias. E eram levados a escrever. E a exceção dos padres do século IV, eu vou fazer aqui, daqui a pouquinho, um panorama histórico das etapas da patrística, mas pelo menos até o século IV, não havia, né, nenhuma preocupação em fazer uma doutrina, uma teologia sistemática, não havia nada disso. Então há uma dificuldade, até pelo gênero literário, né, epistolar, sermões, etc. Então, por isso que para a leitura das obras dos padres da igreja é necessário muitas vezes boas obras de patrologia, né, de estudos das obras antes que nós entremos no estudo das obras propriamente ditas, né? No estudo da vida daquele santo padre, daquele padre da igreja, do que ele viveu, o que fez com que ele escrevesse, enfim, né? Então, de fato, não é simplesmente sentar e ler, porque senão a gente pode acabar caindo numa sola, numa livre interpretação protestante dos padres da igreja, né? E os padres da igreja têm que ser lidos de uma forma católica, não é? Como católicos que eram. Nós não podemos simplesmente abrir um livro de um padre da igreja e interpretá-lo da forma que nós julgamos mais adequada. Não, nós temos que lê-los com o espírito, com a forma como eles próprios foram interpretados pela igreja depois deles. Então, por isso que é necessário uma compreensão anterior a respeito do contexto, a respeito do problema que motivou a elaboração daquela obra, enfim. E esse é o estudo a que se dedica, sobretudo, à chamada patrologia, que é o estudo da pessoa, da vida do Santo Padre em questão, da sua obra em conjunto, para então possibilitar-se o estudo da obra propriamente dita. Esse é o caminho mais adequado, né? Há boas obras, né, de patrologia que servem como uma introdução às obras dos padres da igreja, para que nós não caiamos em uma espécie de livre exame dos padres da igreja, que também não é apropriado. Pois bem, então a patrística, como eu falei, de acordo pelo menos com as interpretações, as análises mais comuns, ela se estende do século I até o século VIII. Como eu falei, alguns colocam São Bernardo de Claraval como o último padre da igreja. Eu acho exagerado. Eu acho que São João Damasceno é um marco mais do que suficiente. Mas, normalmente, os estudiosos, eles dividem a patrística em 3 fases. A chamada patrística pré-nicena, porque antecedeu ao concílio de Nicéia, em 325. A chamada Era de Ouro da Patrística, que se estende de 325 até o fim do pontificado do Papa São Leão Magno, em 461. E o terceiro momento, que assim, é um nome, eu acho infeliz, mas alguns chamam de a decadência da patrística, ou a baixa patrística, que é o que seria, né, de São Leão Magno até São João Damasceno no século VIII. Eu acho um nome muito impróprio, porque nesse contexto está um doutor da igreja como São Gregório Magno, né? Chamar São Gregório Magno de decadência patrística, eu acho uma coisa, enfim, bem imprópria, mas, enfim. 3 períodos. O período que antecede o concílio de Nicéia, ou seja, vai desde os chamados padres apostólicos, já direi quem são, os padres apostólicos até o concílio de Nicéia, do concílio de Nicéia até o Papa, ou seja, final do século I, II, III, início do IV, a patrística pré-nicena, a Era de Ouro da Patrística, que são os séculos IV e V, e a Baixa Patrística, que são os séculos VI, VII e VIII. Isso é um modo de dividir temporalmente a patrística, mas também há um modo de se dividir
de acordo com a língua e com a tradição cultural dos santos padres. Daí advém a divisão entre patrística grega e patrística latina. Essa é, sobretudo, a adoção, essa é, sobretudo, a classificação adotada pela mais completa edição de patrologia de patrística que houve, que é do padre Mini, né, no século XIX. Ele divide a patrística grega e a patrística latina. Por que isso? Significa entre padres que eram da Grécia? Não. Padres de língua grega e padres de língua latina. A igreja ela surgiu e se desenvolveu durante 5 séculos, basicamente dentro do ambiente do Império Romano. E o Império Romano era bilíngue. Metade dele falava grego, que era a língua culta, até mesmo, né, na outra metade. E a outra metade falava latim. De modo que os padres que eram de cultura e de língua e que escreveram em grego são os padres gregos. E os padres que eram de cultura e que escreveram em latim são os padres latinos. Normalmente, padres gregos, em regra, orientais, padres latinos, em regra, ocidentais. Né? Inclusive, eu falei no começo que os padres e doutores da igreja não se confundem, correto? Só que os 8 grandes padres, doutores da igreja católica, são 8 padres da igreja, dos quais 4 eram latinos e 4 gregos. Os 4 grandes doutores latinos são Gregório Magno, Papa Santo Agostinho, Santo Ambrósio e São Jerônimo. Os 4 grandes doutores e também padres gregos, Santo Atanásio, São Basílio, São João Crisóstomo e São Gregório Nazianzeno. Então, esses são 2 modos, portanto, de se classificar, de se sistematizar, de se dividir, né, a patrística nessas 3 épocas, né, patrística pré-nicena, a Era de Ouro e a Decadência, e a outra divisão é pela tradição linguística, gregos e cultural, gregos e latinos, certo? Essas são as 2 principais divisões. Ao longo destes 8 séculos, houve indubitavelmente uma evolução intelectual dos santos padres. Se a gente pega os escritos dos padres do finalzinho, do começo do século II, como as belíssimas cartas, né, de Santo Inácio de Antioquia, como os tratados teológicos de Santo Agostinho, no século V, há uma diferença muito grande. Né? Então, se trata de uma... os padres da igreja, eles viveram dentro de um lapso histórico muito amplo que possibilitou que eles próprios tivessem um amadurecimento intelectual à medida que as gerações fossem passando. A primeira geração dos padres da igreja, vocês já devem ter ouvido essa expressão, são os chamados padres apostólicos, que normalmente são... normalmente se fala de 3 e se esquece do 4, são 4. Porque esse 4 só sobraram fragmentos de obras dele, mas foi um padre apostólico. Inclusive um deles, a festa ontem, foi dia de um deles. Santo Inácio de Antioquia, o Papa São Clemente I, São Policarpo de Esmirna e São Papias de Hierápolis. Todos os 4 bispos, né, um deles Papa, bispo de Roma, e todos os 4 conheceram os apóstolos, certo? Por isso são padres apostólicos. São Clemente, né, foi discípulo de São Pedro e São Paulo. A primeira obra patrística é uma carta do Papa São Clemente à Igreja de Corinto, uma carta muito bonita, né, que foi escrita por volta do ano 96 ou 97. São Clemente foi discípulo, né, de São Pedro e São Paulo. São Policarpo foi discípulo de São João.
Santo Inácio de Antioquia também foi discípulo de São João, então, e talvez, né, de São Pedro e São Paulo, e São Papias de Herápolis também discípulo de São João. Então essa foi a primeira geração. E as obras dele, as obras de todos eles, à exceção de São Papias, cujas obras não restaram, a não ser fragmentos, são cartas, ao estilo das cartas dos apóstolos, que constam no cânon do Novo Testamento. Né? Por exemplo, as famosíssimas cartas de Santo Inácio de Antioquia, escritas em 107, em que a fé católica, em que a hierarquia católica, em que o dogma católico está praticamente todo exposto ali, né? Desde o primado papal até a transubstanciação, a intercessão dos santos, está tudo lá, né, de um modo. Foram escritas as chamadas 7 cartas de Santo Inácio de Antioquia, escritas pouco antes do martírio dele, em 107, foram escritas com o objetivo de edificar os fiéis das outras igrejas. Entenda-se igreja aqui enquanto igrejas locais, né? Não enquanto quando nós falamos igrejas hoje em dia, né, isso significa absolutamente outra coisa. Né? Eu estou me referindo aqui a igrejas locais. Não é a igreja, escreveu a carta, a igreja de Roma, aos romanos, a igreja de Esmirna, a São Policarpo, na verdade ele escreveu uma carta a São Policarpo e uma carta à igreja de Esmirna, a carta à igreja de Filadélfia, à igreja de Trália, enfim. Os padres apostólicos, eles tinham essa preocupação, né, de edificar os fiéis, expondo a doutrina, expondo, né, os meios para se alcançar a salvação, tratando de alguns temas disciplinares, enfim, tudo que eles tinham aprendido dos santos apóstolos. A chamada geração seguinte ficou conhecida como dos padres apologistas. A maior parte deles foram discípulos dos padres apostólicos. Eram santos padres que se dedicavam a escrever apologias, tratados em defesa da fé contra os romanos que nos perseguiam. Dentre eles, o que mais se destaca, sem dúvida, é o grande São Justino, mas também há outros, né? São Teófilo de Antioquia, Santo Aristides de Atenas, Atenágoras de Atenas, que escreveu um tratado belíssimo sobre a ressurreição dos mortos, Taciano Sírio, que depois se tornou herético, enfim. E esse gênero, né, de apologia, ele iria se manter, né? Não é próprio apenas do século II. Né? No século III, no século IV, continuam a ser escritas apologias, mas os padres do século II, eles se dedicam quase integralmente a isso, pelo menos nas obras que nos restaram deles, né? A defender a fé dos ataques dos pagãos, explicar o que é a fé cristã, explicar que nós que não havia motivo para sermos perseguidos, enfim. Em um terceiro momento, claro que eu estou tratando aqui, né, cronologicamente, mas não necessariamente era uma coisa depois da outra, né? Eram necessidades que iam surgindo, mas não necessariamente acabou tal etapa, começou outra. A história não é assim, isso não existe, né? Mas eu estou tratando aqui dessa forma para vocês compreenderem. Em um terceiro momento surge a necessidade de defender a fé, de defender a igreja contra aqueles que ameaçam desde dentro, que são os hereges. Então surgem os chamados padres polemistas, os padres que defendem, que fazem polêmica, né, que discutem com os hereges. Isso aí, esse gênero, né, de polêmica vai se manter entre os padres da igreja até o final. Né? Até todos os padres da igreja, praticamente adiante, irão se envolver em algum tipo de polêmica com os hereges. Mas, sem dúvida, o primeiro grande padre polemista, na virada do século II para o século III, é Santo Irineu de Lyon, que escreveu, né, sobraram 2 obras dele, uma obra que foi inclusive descoberta no século XIX, que é a demonstração da pregação apostólica, é um catecismo pequeno, no qual ele explica a fé cristã, não apenas explica, mas ele fundamenta a fé cristã. Esse era um gênero, essa era uma argumentação muitíssimo utilizada pelos padres da igreja, mostrando, né, como que tudo que aconteceu na vida de nosso Senhor Jesus Cristo já estava previsto, né, mostrando as claras alusões do Antigo Testamento ao que aconteceu em Cristo, né, e
de algum modo, também, né, explicando a fé cristã nesse pequeno catecismo, mas nesse pequeno catecismo que nós chamaríamos, que é a demonstração da pregação apostólica, mas a grande obra dele é, sem dúvida, contra as heresias, né? Dividido em 5 livros. Quando a gente fala 5 livros, naquela época, é como se fosse 5 grandes capítulos, né? Divididos em capítulos menores. É mais ou menos uma obra desse tamanho, dividida em 5 livros, no qual... E os 2 primeiros livros do Contra as Heresias de Santo Irineu, é ele explicando a heresia, né, a grande heresia da época, que era a gnose. E os últimos, na verdade, o primeiro é ele explicando, o segundo, ele mostrando as incongruências internas do gnosticismo, e os outros 3, que são preciosíssimos. Eu adoro o livro 3 do Contra as Heresias de Santo Irineu, porque ali a fé católica está exposta de uma forma assim, que um protestante que lê não tem como, né, se tiver, né, como se diz, honestidade intelectual, se converter. Ele fala da tradição, da sucessão apostólica, da sucessão dos bispos de Roma e da primazia da Sé Romana, fala disso tudo, enfim. Então, nesse terceiro momento, os padres que se preocupam, sobretudo, em defender a fé contra os ataques dos hereges. O século III, né, que é o último século deste primeiro momento da patrística, é o século em que acontece uma grande evolução intelectual entre os padres da igreja. Porque neste momento começam já, desde o começo, claro, isso já acontecia, mas nesse momento de uma forma mais sólida, começaram a entrar na igreja pessoas de uma formação cultural, literária elevada. E estes homens começaram a utilizar os seus dotes, né, culturais, intelectuais, a serviço da igreja. Então eu estava falando que no século III começaram algumas pessoas de alta cultura entrar dentro da igreja e a utilizar esses seus dotes intelectuais a serviço da igreja. Isso já tinha começado antes, não é? No século II, o grande apologista São Justino, que era um filósofo, que tinha uma formação filosófica vasta, utilizou da filosofia a serviço da igreja. O primeiro, inclusive, que teve esse vislumbre, principalmente na sua segunda apologia, que é um livro culto, mas belíssimo, e que ele mostra, né, como que a filosofia antiga, naquilo em que era alcançável pela luz natural da razão, para utilizar uma expressão escolástica, não se opunha, muito pelo contrário, deveria ser incorporado, né, à igreja. Enfim, no século III acontece isso. Grandes intelectuais entram na igreja e, sendo padres da igreja, né, listados assim pela tradição, colocam os seus esforços intelectuais a serviço da igreja. Em todos os âmbitos. Nós vemos, por exemplo, houve 3 grandes chamadas escolas teológicas na igreja no século III. Em Roma, em Cartago e em Alexandria. Em Alexandria, 2 nomes se destacam, que são Clemente de Alexandria e Orígenes, que é, sem dúvida, o padre da igreja mais importante pelo impacto que ele desempenhou, pela quantidade de outros santos padres que se inspiraram nas suas obras. Ele só perde nesse aspecto para Santo Agostinho. Clemente de Alexandria e Orígenes de Alexandria, seu discípulo, eles colocam de algum modo a filosofia a serviço da igreja. Eles, ao mesmo tempo em que eles combatem as heresias, ao mesmo tempo em que eles elucidam o dogma, eles mostram como que a filosofia, que não é pagã, né? Clemente de Alexandria frisa muito isso, a filosofia não é pagã, né? A filosofia em si mesma não é pagã, a filosofia ela pode e deve ser utilizada a serviço da igreja, é isso em Alexandria. Em Cartago, na escola de Cartago, com Tertuliano, que infelizmente no final da vida acabou aderindo a uma heresia de caráter rigorista, que era o montanismo, e criou uma igreja cismática, uma igreja para ele, mas durante pelo menos 20 anos colocou a sua pena
a serviço da igreja, escreveu pelo menos 35 livros, fora tratado, fora pequenas cartas, seja na defesa da fé contra os pagãos, seja na polêmica com os hereges, seja em escritos morais, enfim, homens que escreveram muitíssimo. Depois dele, um dos maiores santos padres do século III, que foi São Cipriano, bispo de Cartago, um pastor de almas com uma visão teológica elevadíssima e que legou assim muitíssimos escritos, principalmente de cartas, dezenas de cartas de São Cipriano sobraram, não é? Uma das obras mais famosas dele é um livro pequeno chamado Da Unidade da Igreja Católica, em que a estrutura da Igreja Católica, o primado do Papa, tá tudo ali explícito de uma forma que faz qualquer protestante ficar de queixo caído, né? E então, no século III acontece essa mudança, mas ainda estamos no âmbito da chamada patrística pré-nicena. A partir do Concílio de Nicéia, em 325, ocorre uma explosão. Os grandes padres da igreja viveram entre os séculos IV e V, e eles escreveram sobre quase tudo. Escreveram sobre tudo. Né? Sobre espiritualidade, sobre teologia dogmática, né? Sobre moral, sobre disciplina, sobre vida ascética, sobre a conciliação, sobre filosofia. Né? É a época, diz no Oriente, Santo Atanásio, São Basílio Magno, São Gregório Nazianzeno, São João Crisóstomo, São Cirilo de Alexandria, São Cirilo de Jerusalém, São Gregório de Nissa, e no Ocidente, Santo Hilário de Poitiers, Santo Ambrósio de Milão, São Jerônimo e Santo Agostinho. Todos eles, né, Santo Agostinho coroa essa grande tradição. Esses santos padres do século IV e V, eles sintetizaram, de algum modo, tudo o que havia sido produzido pela Igreja nos 4 séculos anteriores. Tanto é que a maior parte deles, ou muitos deles, são doutores da Igreja, além de padres da Igreja. E, em suas obras, deixaram um tesouro inestimável para todas as gerações futuras. Se a gente lê as obras de São Tomás de Aquino, se a gente lê as obras dos escolásticos, né, o número de recurso aos padres da igreja é uma coisa estonteante, impressionante. Porque eles interpretaram... Para vocês terem noção, somente com as obras... Imagine que a Bíblia se perdesse. Imagine que a Bíblia se perdesse. Somente com as obras dos padres da igreja e com as citações deles, a gente poderia reconstruir a Bíblia. Catando aqui um trecho aqui, outro ali, a gente poderia reconstruir a Bíblia. Porque toda a interpretação das Sagradas Escrituras já foi feita pelos padres da igreja. Toda. Eles se dedicavam muito a isso, né? Aos comentários. Quando a gente fala, fez um comentário ao Gênesis. A gente pensa, comentário, parece que falou alguma coisa a respeito do Gênesis. Escreveu um livro sobre o Gênesis. E assim, respectivamente. Né? Ou seja, tudo o que poderia ser dito, a Catena Áurea de São Tomás de Aquino, por exemplo, são as passagens do Evangelho explicadas, comentadas pelos padres da igreja. O que Santo Agostinho falou sobre essa passagem de São Lucas, o que Santo Atanásio falou sobre essa passagem de São Marcos, os padres da igreja interpretaram a Bíblia inteira para nós. Está tudo lá. E o que a gente percebe nas obras deles é uma continuidade óbvia com o que a igreja ensinava antes deles e ensinaria depois. Nem tudo o que eles escrevem está certo. Não, muitos padres da igreja foram corrigidos posteriormente pelo magistério ou por outros padres da igreja. E não estou falando apenas de padres da igreja hereges, ou melhor dizendo, padres da igreja que se tornaram hereges, como Tertuliano. Mas padres da igreja, doutores da igreja, grandes santos, que incorreram em equívocos. Escreveram muito, não é? Não eram infalíveis. Mas que o próprio Santo Agostinho, no final da vida, ele escreveu as suas... Porque Santo Agostinho escreveu 232 livros, né? 232 livros, milhares de cartas, das quais sobraram 400, só de sermões dele sobraram mais de 500. Um homem que escreve tanto, chega no final da vida e percebe que escreveu
coisas que percebeu, que posteriormente concluiu que não estavam tão adequadas assim. Por isso escreveu as suas retratações, né? Tanto elencando as obras que escreveu e corrigindo nessas obras o que ele achava que estava inadequado, né? Então, é por isso que eu disse que é necessário ler os padres da igreja com a igreja. Não podemos fazer uma livre interpretação dos padres da igreja. Por quê? Algumas coisas que eles disseram ou não está tão claro, ou de fato eles estavam equivocados. Isso acontece, mas a tradição, o dogma, está ali do começo ao fim, desde os padres apostólicos até os últimos padres da igreja, de modo que todo o pensamento católico já está exposto e esclarecido. Qual é a diferença entre a patrística e a escolástica? Eu gosto de dizer que é o seguinte: os padres da igreja, por causa dessa situação que eu falei, não é? Eles eram chamados a lidar com situações muito concretas, né? É uma heresia, é um problema disciplinar, é uma disputa teológica, é um ataque pagão, um ataque dos judeus, enfim, eles não têm tempo de sentar, vou refletir a respeito disso, é raro, né? Só a partir do século IV que isso passa a ser possível, quando a igreja já está em paz, quando já não há mais perseguição romana, enfim, aí já pode, né? Já pode ter um esforço puramente especulativo. Mas na maior parte das vezes não. Então, o que a gente percebe nas obras dos padres da igreja é que eles tinham diante de si e eu falo isso com os meus alunos, né, Luiz? Que o Luiz aqui é meu aluno, né? Na minha escola de História da Igreja tem um curso de patrística. Os padres da igreja, eles tinham o depósito da fé diante deles e cada um se dedicou, por causa das suas circunstâncias, a analisar um aspecto desse depósito da fé. Como um minerador que vai a uma mina de mármore, extrair aquelas pedras de mármore, esculpir, né, as obras de arte, né, para deixar aquele mármore mais claro, como que eu vou dizer, utilizando aqui a linguagem do dogma, né? O dogma que já está ali, sair, né, da obscuridade. Que é Michelangelo que falava isso, né? Michelangelo falava que quando ele via a pedra, né, ele já via a escultura ali dentro. Então a arte dele era tirar a escultura de dentro da pedra, né? É uma metáfora aqui, né? Mas os padres da igreja, eles tinham diante de si um problema, eles sabiam que a resposta já estava ali, porque a revelação já tinha se dado, e através das suas obras, através da sua teologia, da sua filosofia, e eram santos, grandes santos, a maior parte deles, eles tiravam, né? Traziam à luz esse depósito da fé, esclareciam o que já estava lá, colocava, né, diante dos fiéis, o dogma que já estava lá desde o princípio, um cuidando disso, o outro cuidando daquilo, de acordo com as necessidades, de acordo com tal heresia que eles tinham que combater. Santo Atanásio tinha que combater os arianos, então ele escreve sobre a Santíssima Trindade, sobre a consubstancialidade do Verbo. São Cirilo de Alexandria tem que combater os nestorianos, então ele fala a respeito da maternidade divina de Nossa Senhora, a respeito da unidade da pessoa de Jesus Cristo, né? Enfim, cada um é chamado, né, pela sua condição, no seu contexto, a se debruçar sobre um tema diferente do depósito da fé. Chegam os escolásticos, chega a Idade Média, toda aquela obra de arte, né, todas aquelas obras de arte já foram, né, trazidas à luz. E o que os escolásticos fazem? O que São Tomás de Aquino faz? Faz uma grande catedral com essas obras de arte. Sistematizam. Claro, dão o seu toque pessoal, dão, né, a contribuição da sua própria genialidade, mas aquelas obras que os padres da igreja, aquelas obras de arte que os padres da igreja esculpiram com base na fé
imutável, no dogma imutável, né? Entendam esse esculpir aqui como o trazer a luz, trazer a claridade ao dogma que já estava lá, né? Mas que não estava tão claro em determinados aspectos. Os escolásticos pegam, né, essas esculturas, essas rochas e fazem uma imensa catedral. Então é um trabalho complementar entre a patrística e a escolástica. Então, e por que é necessário, não é que nós, essa era o tema da aula, por que é necessário voltar aos padres da igreja? Porque se nós queremos restaurar o catolicismo autêntico, se nós queremos ser católicos de verdade, nós temos que recuperar o pensamento, a doutrina e os ensinamentos destes homens que durante 8 séculos lançaram as bases da nossa fé. De modo, como eu disse, não do modo do livre exame protestante. Não. Sempre de acordo com o magistério da igreja, sempre recorrendo à interpretação que posteriormente os próprios escolásticos fizeram, né, das obras dos padres da igreja, ler de forma católica, recuperar os padres da igreja que são nossos, que são os nossos ancestrais na fé, que são os nossos mestres na fé, que foram católicos como nós e que, recebendo dos apóstolos e dos sucessores dos apóstolos, que eles eram, né, nos legaram a fé que os próprios apóstolos receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos esforcemos para tal, né? Não posso adiantar, mas haverá aí no futuro iniciativas editoriais nesse sentido, né, de recuperar a patrística, não dessa forma, dessa apresentação absurda e não católica que eu li aqui para vocês, mas de uma forma católica, porque os padres da igreja eram católicos. Obrigado.